Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a ansiedade e o medo aqui, principalmente agora nesse momento da quarentena, né? Muita gente vem apresentando esses sintomas e a gente precisa entender um pouquinho o que eles representam na nossa psique. Então vamos começar pensando o que muitas pessoas estão sofrendo agora nesse momento, né? Eu tenho tido casos de pessoas que estão desenvolvendo medo quando algum dos parceiros ou algum dos integrantes da família tem que sair ao supermercado, né? Elas ficam com muito medo de que essa pessoa se contamine ou traga a contaminação para dentro de casa. Então quando a pessoa chega, aquele receio se ela tomou todos os cuidados, se ela não tomou, né? E às vezes a própria pessoa, ela percebe que isso ultrapassou um pouco, né, as medidas de segurança, e os familiares apontam para ela que aquilo está um pouco exagerado. Então vamos entender aí primeiro e fazer uma diferenciação, o que é o medo, o que é a ansiedade e como é que a gente pode tentar de alguma forma compreender para tentar entrar num estado mais saudável aí dentro do possível, né? Então vamos lá. A ansiedade e o medo, elas são funções naturais do nosso psiquismo, né? Elas estão relacionadas com a nossa capacidade de preservação, né? Elas foram utilizadas desde lá dos primórdios para a gente preservar a nossa espécie. E até hoje isso ocorre, né? O medo e a ansiedade, então, se eles estiverem nos limites que a gente chama funcionais, eles vão ser muito bem utilizados, né? Vamos dizer assim. Então, vamos dar um exemplo para a gente entender isso melhor. Vamos supor que eu esteja andando e aí de repente, né, eu identifico que naquela rua que eu estou, as pessoas estão agindo de uma forma estranha, aquilo me parece que pode haver assim um princípio de um assalto. Então eu começo a sentir medo, né? E aí eu mesma começo a reagir de uma forma, eu já vou tentando me proteger, eu vou verificando o que eu posso fazer, eu entro numa loja, eu tento sair para um lugar mais movimentado. Então sentir o medo já me levou para um lugar de proteção, me fez tomar algumas providências que não me colocasse diante daquele risco, né? Então, o medo, ele serve para a gente como essa característica que nos leva à sobrevivência, né? A ansiedade também, ela vai por esse mesmo caminho. Agora, o que não pode acontecer? Elas não podem ser desproporcionais, né? Porque senão eles vão levar a gente para um caminho patológico. Agora, você deve estar aí se perguntando, mas qual que é a diferença entre a ansiedade e o medo? A ansiedade, vamos falar primeiro do medo. No medo existe um objeto real, concreto, entendeu? Você tem alguma coisa específica que você está sentindo esse medo, entendeu? Existe, você está ali diante do assalto e ele existe. Agora, na ansiedade, vamos supor que você esteja passando por aquela determinada rua, que você tenha ouvido falar nos noticiários ou que você, né, as pessoas do seu trabalho sempre falam, não para naquela rua, porque aquela rua é muito perigosa. Então, você já fica com aquela tensão na sua mente de que aquela rua é uma rua que não se deve circular. Então percebe que o seu corpo ele vai agir da mesma forma, ele vai produzir sintomas e sinais, né, que vão te deixar naquele estado estressante. Então imagina você vai lidar com aqueles sintomas todos e já aquilo vai gerar uma preocupação em você. Todas as vezes que você tiver que passar por aquela rua, você já vai começar a gerar tudo aquilo dentro de você. E provavelmente você já vai começar a criar defesas para não passar por aquela rua. Então é importante agora, nesse momento, a gente voltar para aquela primeira questão que a gente falou. No que é que vai me prevenir realmente e no que é que vai me exceder, vai me levar para o patológico, né? Porque se eu realmente sei que aquela rua, né, tem muitos indícios de que aquela rua, ela, né, tem assalto ali todo dia de 7 às 10 da noite, né? Realmente eu não devo passar por ela e devo criar alternativas para tentar não precisar passar por ela, se for possível que isso aconteça. Agora, vamos pensar no seguinte, diante dessa possibilidade, nós somos seres complexos, né? E de uma capacidade, assim, de criar e de fantasiar, que a gente nem
sabe a profundidade disso. Então imagina você, se aquela rua teve um assalto de repente, né, e não mais se teve notícias disso, mas você pegou aquela notícia e fez daquilo uma grande questão, né? Você associou aquilo com algum outro sentimento, alguma outra sensação, alguma outra energia psíquica que já estava ligada dentro de você, em algum outro complexo, uma coisa mais antiga. E aí você começa a fantasiar, a criar ainda mais coisas, né? Imagina aquilo, a sua ansiedade ela vai crescendo, 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 e você vai fazendo daquilo um evento ainda mais catastrófico, perigoso, né? Imagina como vai ficar o seu corpo, como vai ficar a sua mente, que questões você pode ir ampliando a partir daquilo. Então, por isso é que a gente tem que estar sempre se questionando também. O que é da minha fantasia, o que é real, concreto, né? Para isso, que o processo terapêutico pode te ajudar em muito, para você descobrir efetivamente o que está de muito fantástico nisso, né? E como que você pode voltar para essa realidade, para o seu presente, o que está ligado a contextos lá do seu passado, né? E aí você vai começar a quebrar isso, a tentar reverter, dar um novo significado para isso, né? Agora, durante a quarentena, a gente está vivendo essa revivescência de muitos medos antigos. Então, eles estão se ligando agora nesses conteúdos de agora, né? Então, vamos voltar lá naquele exemplo que eu dei no início, que eram das pessoas que estavam com receio de saírem das suas casas ou dos parentes, né, ou dos parceiros que vão fazer algum tipo de compra, né, porque o estoque que elas tinham dentro de casa já está se acabando e elas de repente já ficam com essa ansiedade, com essas fobias, com o medo de que as pessoas que vão já se contagiem ou tragam a doença para dentro de casa. Olha o quão simbólico é isso, gente. Vamos pensar um pouquinho juntos, né? Olha o que está envolvido nisso. A pessoa já está com o seu estoque físico vazio, né? E ela fica com medo de que o outro saia e traga uma doença. Então, será que a gente está falando desse estoque? Ele é o estoque concreto mesmo? Ou a gente está falando de que essa pessoa pode estar sentindo também que o seu interior é que está conversando com ela e está se sentindo também vazia, né? Será que esse medo, essa ansiedade, ela não é uma ampliação? Ela pode estar mostrando para você através desse externo, que é ir ao supermercado. Mas ela pode estar conversando com você, falando de questões internas suas, que ela pode estar te mostrando o quanto você nesse momento pode estar se sentindo frágil, que não dá conta de lidar com essa questão do corona, que não dá conta de lidar com as questões de perda, com as questões de doença, né? O quanto esses medos e essas ansiedades vêm mostrar para a gente das nossas fragilidades, das nossas dificuldades internas. E o quanto a gente precisa agora acolher tudo isso. O quanto a gente precisa olhar para a gente e conversar conosco, né? Com essas nossas dificuldades, mas com um olhar muito compreensivo. Não com o olhar agora de quem vai tolir, de quem vai dizer eu não quero entrar em contato com esse meu medo, eu não quero que ele fale comigo, né? Ou de ficar só no externo, achando que o medo é de ir ao supermercado. Esse medo é também de ir ao supermercado, mas ele provavelmente está ligado também a uma questão interna sua, né? Será que somos mesmo tão incapazes de lidar com aquilo que a vida está nos trazendo agora? Será que não temos força? Sim, temos. A gente só precisa entrar em contato com essa força, né? Essa força, essa nossa luz, a nossa capacidade criativa, a nossa capacidade de nos amar, ela está dentro de cada um de nós, esperando, né, para ser acolhida, esperando para que uma porta se abra.
E essa porta se chama o autoconhecimento, a possibilidade de conversar conosco, né? Porque talvez a gente só tenha conversado com as portas nossas que nos levam para a insegurança, para a tristeza, para a incapacidade. E agora, nesse momento de crise e nesse momento de recolhimento, é que a gente vai poder abrir novas portas. As portas do amor próprio, as portas da confiança, as portas de um novo relacionamento conosco, né? De um relacionamento mais compreensivo, mais amoroso, mais forte. Então, olha só, a gente foi falar de um receio de que o nosso parceiro ou o nosso familiar vá ao supermercado. E olha quanta coisa a gente pode imaginar que está dentro da gente, né? Por isso que é muito importante, se tiver muito difícil para você nesse momento agora, expressar os seus medos, procura um profissional, uma ajuda terapêutica, né? Porque a gente está passando por esses momentos aí de choque muito grande, né? Assim, onde tudo modificou, onde nossa rotina foi muito alterada. Então, nesses momentos, tudo que estava muito guardado vem à tona. Então, expresse seus medos, converse com alguém habilitado para isso, que possa te orientar, que possa fazer essa jornada junto com você, para que você resgate dentro de você toda a sua força, sua luz e dê o seu melhor e saia agora dessa quarentena, porque tudo isso vai passar. E quando passar, com certeza, você vai ter tido um encontro muito bonito com você e com novas formas de se expressar com você mesmo e provavelmente com o outro.